Palmas, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. As crianças, antes de chegar aqui, foi um temporal. Se não fosse meu guarda-chuva. Guardar, né, para começar a nossa aula de hoje. Crianças, eu sou a professora Eusielen de Jesus. Trabalho na Escola Municipal Benedita Galvão e sou professora aqui da rede. E hoje eu vou ministrar com vocês o componente curricular de Ciências da Natureza. Essa é a nossa aula de número 11. E hoje nós vamos falar sobre o ciclo da água e o tratamento dela. Mas antes disso, eu vou contar uma historinha para vocês. Essa historinha não vai ter imagem, então eu queria que você usasse o quê? A sua imaginação, tá bom? Era uma vez um velho construtor muito sábio. Ele queria construir ou criar algo que fosse duro quando estivesse bem chateado, mas também que fosse mole quando estivesse amando. E também queria que evaporasse, sumisse quando estivesse triste. Então, o sábio construtor fez o quê? A água. A água, quando está muito chateada com os seres humanos porque fica reclamando, ela evapora e fica nas nuvens. Lá, ela fica tão tristinha, mas quando os homens sentem falta dela, começa a pedir para o sábio construtor ela novamente. E ela toda amorosa cai como a chuva, mas tem vezes que ela cai como granizo, porque está muito chateada. Mas o seu coração é tão mole, que ela se transforma de novo em líquido. E assim foi que começou a água. Gostaram da historinha? Sim? Na verdade, essa é uma historinha que eu contei para vocês para alegrar o coração da gente, né? Mas a água, crianças, ela não passa por esse processo, não. Ela não nasce e ela não foi assim criada também pelos seres humanos, né? A água, ela passa pelo ciclo. E vocês sabem o que é o ciclo da água? Claro que não, né? Mas eu vou explicar jazinho para vocês o que é o ciclo da água. Vamos entender melhor esse processo que se chama ciclo. Vamos lá? Olha como acontece, criança, o ciclo da água. A energia do sol provoca a evaporação dos lagos, rios e oceanos. Estão vendo nessa imagem? Esse processo se chama evaporação. Depois disso, meus amores, acontece outro processo. Vamos ver? O sol também promove a transpiração das plantas e dos animais. Vejam só o que acontece. Essa transpiração leva todas aqueles gotículas de águas, que é o suor, para o céu, evapora. E sabe o que acontece, crianças, quando acontece a evaporação e a transpiração? Isso vai tudo, olha lá para a atmosfera, fica tudo acumulado lá. Aí acontece a condensação. Professora, aí fica difícil. O que é a condensação? Vou explicar para vocês melhor o que é a condensação. Veja aí essa imagem. Condensação é a passagem da água do estado gasoso para o estado líquido, ou seja, o vapor de água se acumula e passa por regiões mais frias, formando nuvens. E aí, crianças, entenderam o que é a condensação? Esse vapor é quando a água se sente triste, igual a historinha que eu contei para vocês. Aí depois acontece outro episódio nesse processo do ciclo da água. Vamos ver? Depois da água acumulada nas nuvens, acontece a precipitação, que é a queda de água por meio da chuva, neve ou granizo. E aí, crianças, estão entendendo? Quando a nuvem começa a ficar escurinha, vem logo o que vocês sabem? A chuva, a mesma chuva que me pegou antes de eu vir para cá nessa aula. Então, mas às vezes a precipitação ela se dá por meio de granizo, acontece, né, na nossa região de Palmas, acontece. E a neve também é um meio de precipitação. Mas também existe outro processo
do ciclo da água. Vamos ver então? Uma boa parte da água cai no solo, que é o chão. E é como acontece o processo de infiltração. Parte da água que se infiltrou no solo pode ser absorvida pelas plantas. Vocês entenderam? Ainda não? Então vou explicar melhor aqui no quadro. Venha ver comigo esse desenho. Olha só, criança, isso aqui é tudo que eu falei para vocês. Primeiro acontece o quê? A evaporação de rio, aqui é um rio desenhado, tá, criança? Rio, de lagos, de oceanos, e tudo vai para onde? Olha, para a atmosfera. Também a transpiração, que são das plantas, dos animais, fica na atmosfera e lá se acumula e acontece o que? A condensação, que são essas nuvens. E quando elas vão para camadas mais frias, aí quando as nuvens começam a escurecer, acontece o que? A precipitação, que é a queda da chuva, do granizo ou da neve. Quando acontece a precipitação, essa água toda fica no solo, que é o chão, e filtra no solo. Aí, depois de infiltrada, as plantas começam a absorver de novo essa água. E esse processo, ele é contínuo, ele nunca termina. Vocês começaram a entender melhor o que é o ciclo da água? Esses nomes não precisa entender, mas só o fato de você ter uma noção que a água não nasce e ela não foi feita pelos seres humanos é muito bom. Agora, algo muito importante que nós devemos entender é sobre o tratamento dessa água, porque a gente sabe que a água, ela vem, através do processo de precipitação e ela fica acumulada onde? No rio ou no solo. E como é que a gente faz para usar essa água? Antes de usarmos essa água, ela precisa passar, crianças, por um tratamento. Para quê? Para tirar toda a sujeirinha que existe nela, os micro-organismos que prejudicam a saúde. Então, vamos entender um pouco sobre o tratamento da água? Olha que eu trouxe para vocês. Esse aqui é uma maquete sobre uma estação de tratamento da água. Então, aqui, quero que vocês observem bem, aqui é como se fosse um rio. Então, pega a água do rio, capta essa água do rio, ela fica armazenada por alguns dias, depois ela vai passando pelo processo de limpeza, essa água tem que ser limpa, então ela fica acumulada aqui nos tanques, e cada tanque desse, as folhagens, alguns resíduos, eles ficam embaixo, fazendo com que a água mais limpa sobe. Depois ela passa pelo esse processo de filtragem, crianças. Olha aqui, que são materiais, isso aqui são materiais que vai fazer a filtragem dessa água. Vai receber cloro e depois disso, olha, ela vai ficar armazenada em caixas de água que vai ser distribuída para a população, que a gente já pode receber em nossas casas, crianças. E aí? Aí ela já vai estar boa, o quê? Para o consumo. A gente pode tomar banho, a gente pode lavar louça, escovar os dentes, Mas um detalhe, para beber essa água, a gente tem que ter cuidado, porque como ela passa por muitas encanações, às vezes elas sofrem alguma contaminação. Então, o ideal, antes de beber essa água, é ferver ou então filtrar novamente essa água. Aí sim, ela estará pronta para o consumo para a gente beber. Legal, né, crianças? E um detalhe muito importante, meus amores, sobre a água. Olha, a gente tem que usar a água conscientemente e também a gente tem que preservar e conservar os nossos mananciais. E como isso acontece, professora? Não entendi. O uso consciente da água está relacionado ao desperdício. Em nossas casas acontece muito desperdício. Mas eu vou dar dica para vocês como não desperdiçar a água em sua casa. Vamos ver? Como evitar o desperdício? Tomar banho evitando o chuveiro ligado enquanto se ensaboa. Aí quando você estiver lá se ensaboando, tenha muito cuidado para não deixar o chuveiro ligado, crianças, tá? Não deixar a torneira ligada ao escovar os dentes
ou ensaboar mãos e objetos. Usar balde para lavar o carro ou a casa, evitar o uso de mangueiras. Então, você fazendo isso, meus amores, vocês evitarão um desperdício de água em sua casa. E o que? O ambiente agradece, né? Porque terá mais água para a gente consumir. E também vai ajudar na economia de casa. Outra coisa que eu falei sobre a preservação e conservação dos nossos mananciais. E como a gente preserva e conserva? Olha, não jogando lixo nos rios, nas praias, nos córregos. Isso já ajuda muito a preservar esses mananciais, porque é de lá, criança, que nós tiramos a água para o nosso consumo. E uma coisa também muito importante é o tratamento do nosso esgoto. Vamos ver como é uma estação de tratamento de esgoto? Olha essa imagem de tratamento de esgoto. Essa imagem também mostra os processos de tratamento de esgoto. Crianças, antigamente, as pessoas não cuidavam disso e o que acontecia? Esse esgoto que sai de nossas casas ia direto para os rios e contaminando muitos mananciais. E aí, muitos mananciais contaminados, a água dele fica inutilizada, até para os animais. Vocês imaginem quantos animais que precisam do rio podem morrer com a contaminação, não é mesmo? Então, meus amores, nós devemos ter muito cuidado com os nossos mananciais. Vejam nessa imagem. Olha, essa imagem ela mostra um esgoto sendo despejado em um rio. Criança, me fale aí, quem será que vai tomar água de um rio contaminado como esse? Será que alguma espécie de ser vivo sobrevive a um lugar desse contaminado? Eu acredito que não. E vocês? Também, né? Pois é. Então, crianças, tendo esse cuidado, nós vamos ter água por muito e muito tempo. Entenderam? Crianças, eu acredito que vocês entenderam bem. Hoje nós falamos sobre a água, a importância dela para o nosso consumo. A gente falou sobre o quê? O ciclo da água. A gente falou sobre o tratamento dela, falamos sobre o desperdício dela e o cuidado com os nossos mananciais. E aí, vocês entenderam? Olha, eu espero que sim, porque a nossa aula por hoje acabou, tá bom? Olha, eu vou me despedindo de vocês com muita alegria e dando em todos vocês aquele abraço virtual de sempre, lembrando vocês de fazerem as nossas atividades na plataforma Palma Homeschool ou então buscar essas atividades na escola, tá? E se porventura você perdeu algumas de nossas aulas, é só acessar o nosso canal no YouTube, tá bom? Um beijo a todos e tchau!